partir desse momento, pedimos a todos os componentes da celulares desligados, por modo silencioso, e a regra do painel já é conhecida por todos. Perguntas podem ser encaminhadas a qualquer tempo, sempre por escrito por meio de nossos recepcionistas, serão respondidas ao término de todas as intervenções. Para moderar esse painel, convidamos o professor Dr. Antônio Jorge Ramalho da Rocha, da Universidade de Brasília, especialista em defesa e segurança internacional. Participam como expositores neste painel o vice-almirante Carlos Passos Bezerril, diretor do Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. O engenheiro Walter Bartels, presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. A senhora Luciana Acioli da Silva, chefe da Assessoria Técnica da Presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPE. O senhor Anastácio Katsanos, do Departamento de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Para conduzir os trabalhos, tem a palavra o professor Antônio Jorge Ramalho da Rocha. Boa tarde a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer à Secretaria de Assuntos Estratégicos pelo generoso convite para participar dessa sessão e desempenhar a desagradável tarefa de controlar o tempo dos expositores. Eu trago, inclusive, essa notícia ruim para os senhores, além de assistirem a palestra depois do almoço, vão observar uma decadência muito grande no nível do moderador. O moderador que me antecedeu, o deputado Raul Júlio, tem esse senso de humor extraordinário e conduziu com o brilho que vimos a sessão anterior. Eu, como não tenho tanto brilho, vou seguir a ordem, a lei de ouro dos moderadores, eles falam com moderação também. Então, minha tarefa aqui é muito mais de passar a palavra. Houve uma pequena alteração a pedido dos próprios expositores e com a gentil aceitação de outros, que agradeço aqui de público, vamos seguir, vamos iniciar as apresentações pelo almirante Bezerril, a quem eu passo a palavra imediatamente, pedindo que se mantenha os 13 minutos aí, previstos para falar. Eram 15 minutos, a gente está pedindo para baixar um pouquinho em função do adiantado da hora. Almirante, com a palavra. Boa tarde, senhor. Bem, hoje agradeço muito o convite de estar aqui e poder dividir com os senhores os pensamentos que o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo tem a respeito da parte de nacionalização de tecnologias e componentes. Bem, eu vou seguir o seguinte sumário. Vou falar sobre o mecanismo de proteção de tecnologias consideradas críticas ou sensíveis, que eu traduzi a tecnologia crítica como tecnologia sensível. Falar sobre a Lei de Inovação e a MP 544 e sobre as seleções de tecnologia, ou seja, o que fazer no país ou encomendar no exterior. Bem, o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo é uma organização militar responsável pela condução do Programa Nuclear da Marinha. E este programa nuclear compreende o desenvolvimento do ciclo do combustível e o desenvolvimento da geração de energia nucleoelétrica. O ciclo do combustível já é uma tecnologia totalmente dominada. Nós temos ainda dois aspectos a tratar do ciclo, que é transformar em escala industrial a parte da conversão, ou seja, a fabricação do hexafluoreto, e a parte do enriquecimento, que nós ainda estamos em escala piloto. Bem, lógico que a Marinha entrou na área nuclear com um grande objetivo de obter tecnologia para construir e projetar submarinos nucleares. Trata-se de uma tecnologia dual,
E mais do que isso, além de ser dual, ela é sensível. E por isso ela está sujeita a controles por diversos organismos internacionais. Esses controles, às vezes, multilaterais e algumas vezes unilaterais. E esses tipos de controle tornam-se verdadeiros instrumentos de cerceamento tecnológico. Em regra geral, lá no centro, eu acho que em todo o processo tecnológico, existem dois tipos de cerceamento. Um deles, que é talvez o que venha mais à tona, que é a parte de transferência de tecnologia. Essa parte de transferência de tecnologia não nos afeta muito, porque nós sabemos que não existe isso nesta área nuclear. Então, nós pedimos muito pouco transferência de tecnologia, embora nós nunca, sempre que temos uma oportunidade, nós tentamos arranjar parceiro, mas isso é muito difícil. A outro tipo de cerceamento que machuca muita gente e atrasa muito o nosso projeto é a negativa de fornecimento de insumos e maquinários. Eu vou mostrar aqui para os senhores exemplos práticos de cerceamento por negação de insumos. Aqui, em 2007, nós tentamos comprar fibra carbono. A nossa enriquecimento de urânio é baseado na nossa luta centrífuga em fibra carbono. Nós tentamos comprar em 2007 e recebemos essa pérola aí de resposta do Departamento de Comércio americano, negando, e a motivação é simplesmente porque isso poderia contribuir para tornar mais forte o poder militar do Brasil em detrimento da segurança interna dos Estados Unidos. Isso vale salientar que a empresa, ela queria vender. Quem não deixou vender foi o Departamento de Comércio. Outra mais recente, essa daqui já do final de 2010, que são controladores. São controladores, CPUs. Isso eu podia comprar em outros lugares. Nós compramos nos Estados Unidos, porque desde 2000 nós compramos lá. É mais barato e é o melhor controlador que nós conseguimos comprar esse. Qual é o problema? Eles agora negaram, e só que desta vez a negativa está um pouco mais forte. Eles colocaram por escrito que eles não vendem porque os Estados Unidos são contra o desenvolvimento do reator de propulsão naval que a Marinha ora conduz. O mais recente de todos, agora no início de 2011, foi também fibra carbono. Tentamos comprar deles e eles sujeitaram ao fornecimento a que nós dessemos acesso à ABAC, que a ABAC é a Associação, a Agência Brasileira Argentina de Controle e Contabilidade de Materiais Nucleares, que nós dessemos acesso à fabricação e aos testes da nossa luta centrífuga. Isso é inaceitável, nós não vamos, por isso nós não vamos comprar este material. Nem sempre essas negativas são ruins. Graças a esse tipo de negativa, nós desenvolvemos muitas coisas no país. O grande problema que eu vou mostrar mais na frente é que nós temos cronograma para seguir. Toda vez que nós temos cronograma para seguir, uma negativa dessa é no mínimo 2 ou 3 anos de desenvolvimento ao máximo. Então, muitas vezes isso faz com que nosso projeto atrase. Para o senhor ter uma noção aí, eu só mostrei 3, nós temos dezenas dessas negativas, e para mostrar para os senhores a complexidade que é fazer um submarino nuclear, eu coloquei esse slide aí, onde nós podemos ver aqui vários tipos de projetos. Nós vemos aqui um Boeing 777, são 50 mil horas, 103 mil partes. Quando nós vamos para um submarino de ataque, que é o tipo do nosso, nós temos 8 milhões de horas nessa fase e 950 mil partes. Se algum dia nós formos, acredito que nós nunca vamos chegar aqui, só 5 países têm esse tipo de submarinos aqui, que são submarinos balísticos, que levam armas nucleares. São 12 milhões de horas e tem 1 milhão de partes. Então é um programa muito ambicioso e que com certeza nós temos que nos preparar. E essa preparação passa pela nossa indústria de defesa. Bem, logicamente que a primeira parte é adquirir a tecnologia. Nesse nosso projeto do ProSub, nós temos várias empresas. Pelo menos 36 mil itens devem ser nacionalizados e feitos no Brasil. Então existe um órgão da Marinha chamado COGEV, que é o responsável pelo projeto do submarino nuclear, que está tratando junto a várias empresas para absorção de tecnologia, ou mesmo, às vezes, não absorção, mas
fazer uma espécie de joint venture com essas empresas no estrangeiro e fabricar no Brasil. Mas logo depois de se adquirir uma tecnologia, tem dois problemas muito graves, que em geral a gente tende a deixar de lado. Primeiro é a proteção no sentido de propriedade, ou seja, a proteção para não deixar de roubar essa tecnologia. Existe no Brasil uma vasta legislação sobre isso. Nós temos na própria Constituição, no item 5, já se fala alguma coisa sobre autores e inventores. Nós temos leis que falam sobre direito autoral, nós temos leis sobre programa de computador, leis sobre patente e desenho industrial. Além dessas, quando se trata de bens sensíveis, nós ainda podemos sempre ter o auxílio da ABIN. Semana passada mesmo, a ABIN esteve lá no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, dando palestra de conscientização a respeito deste problema de proteção de propriedade. Além disso, além de seguir toda essa legislação corrente, o Centro utiliza medidas internas, como assinatura de termo de confidencialidade, vários tipos de ações, além de uma que nós consideramos a principal, que é a compartimentagem do conhecimento. No Centro Tecnológico da Marinha só sabe de uma tecnologia aquele cidadão que tem necessidade de usá-la, senão ele não vai saber. Digo para os senhores, tem muita coisa que eu não sei, eu não tenho necessidade de saber muitas partes técnicas e eu não sei, e eu começo comigo, eu não pergunto. Bem, só o que eu tenho necessidade de saber. A outra parte que tem da proteção é a proteção no sentido de não deixar a tecnologia morrer. Eu já vi muitas tecnologias serem adquiridas e por falta de utilizar, elas morrem com o tempo, porque tecnologias são feitas por pessoas que se aposentam, vão embora, troca de emprego. Então, algumas medidas têm que ser feitas para que essas tecnologias sejam relativamente usadas. E tem vários tipos de ações que podem ajudar nisso. Mas a principal, uma distância muito grande das outras, é a encomenda regular de produtos. Toda empresa é baseada em lucro. E ela precisa, para se manter, de uma encomenda regular. A encomenda regular permite a saúde econômica da empresa, permite o aperfeiçoamento das tecnologias através de oferecimento de produtos melhores e, mais do que nunca, permite o aperfeiçoamento de pessoal. O caso da Embraer, ela mesmo forma tem um sistema de pós-graduação profissional, se eu não lembro o nome, em que ela forma o seu pessoal, pega qualquer engenheiro e transforma em engenheiro nuclear, em engenheiro aeroespacial. Bem, os mecanismos nós temos vários mecanismos fiscais também que ajudam isso, e além do mais, nós temos recentemente duas legislações, a MP 544 e a Lei de Inovações, que trouxeram benefício para o desenvolvimento científico e tecnológico. A Lei de Inovação, ela propicia, seria esse, para mim, é uma das principais ações que ela trouxe para ajudar na parte de ciência e tecnologia, é que ela propicia a parceria entre a universidade, o Instituto de Pesquisa e as empresas. Esse modelo nós sempre usamos no Centro Tecnológico da Marinha. Nós sempre fazemos nossos negócios com a empresa, com a USP e com o próprio centro, que nesse caso seria o Instituto Tecnológico. Incentiva a participação de ICTs, incentivo fiscal em P&D. Nós sempre reclamando que a indústria privada não investe em P&D e realmente no Brasil quase todos os recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento é feito pelo governo. Incubação de empresa, compartimento de infraestrutura e equipamento de recursos humanos, isso é uma medida muito bem-vinda, e a participação dos pesquisadores no serviço público no processo de inovação. Isso também vai dar uma grande melhora nessa área. A MP 544, ela também trouxe uma ordenação para a área de defesa, mas o principal elemento é o que eu acho que assegura o controle das empresas estratégicas de defesa para o brasileiro. As lacunas que estão faltando ainda, ao meu ver, na legislação, é algum mecanismo que assegure a continuidade do aporte de recursos para a defesa, e a outra é uma 866, ou seja, uma legislação especial para essa área de defesa. Do mesmo jeito que eu compro um reator nuclear, é o mesmo processo que eu uso para comprar uma mesa para fazer reunião. Agora vem a parte de seleção de tecnologia. Como
como decidir o que fazer no país ou fazer lá fora? Bem, é sempre bom notar que tecnologia sensível, na área de tecnologia sensível, é quase que impossível se obter essas tecnologias por transferência. Se consegue parte. Todas as tecnologias que foram desenvolvidas no centro foi desenvolvida aqui no Brasil, com o brasileiro. Lógico, um pedaço ou outro teve ajuda externa, até do pessoal que vai fazer curso lá fora. Como é que a gente analisa esse tipo de... o que decidiu, ou fazer aqui ou fazer lá no centro, no exterior? Primeiro, a gente tem que analisar, porque para cada entidade, isso aí pode mudar a solução. Você tem a MSP, tem como foco principal o projeto submarino. Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações são em prol do projeto do submarino. Então, nós já temos mapeado todos os produtos, todas as tecnologias necessárias. Além disso, nós temos que seguir cronograma. Nós temos um contrato com o francês que nós somos obrigados a seguir cronograma. Para isso, toda vez que nós vamos decidir se uma coisa vai ser feita lá fora, no país ou no exterior, nós fazemos um estudo. A primeira ideia é sempre a prioridade número 1 é encomendar no país, por vários motivos. Por vários motivos no país. Inclusive, a gente pode encomendar o primeiro aqui e o segundo nós não temos certeza que eles vão fornecer. Nós estamos trabalhando com tecnologias sensíveis. E é interessante notar que também tem um problema de preços e prazos. Isso pode realmente fazer com que nós sejamos obrigados a fazer lá fora. A outra parte, se não for possível fazer aqui ou desenvolver aqui no país, nós tentamos adquirir no exterior. Mas no exterior tem um problema, como os senhores viram, as empresas querem vender, mas o governo não deixa. Aí a terceira opção é desenvolver no centro. Nós temos algumas fábricas dentro de Aramar. Algumas porque não tem empresa que se interessa, porque o volume é pequeno, e outras por causa da parte estratégica da coisa, por causa do segredo da coisa. Para o senhor ter uma ideia do esforço, aqui nós estamos vendo a nossa instalação propulsora, que todos esses componentes que os senhores estão vendo aí foram feitos no Brasil, com muito suor, à exceção de um, que é o motor elétrico principal, que nós compramos dos franceses, para o Larigênio, ou seja, para esta planta em terra. Para o submarino, ele vai ser desenvolvido no Brasil. Nós vamos começar o desenvolvimento no ano que vem e temos 7 anos para desenvolver isso. Deixa eu voltar aqui, só aqui. Não quero voltar. Bem, para terminar, o último slide que eu ia falar, para cada situação nós devemos, para cada organização, a solução talvez seja diferente da nossa. A solução é diferente da nossa. Nós consideramos quase que impossível você decidir quais são aquelas tecnologias críticas ou sensíveis, como se queira chamar, definir a priori o que nós vamos fazer aqui e o que nós vamos encomendar, porque isso depende de decisões de governo, não é só uma decisão de empresa por empresa. Então é isso, a última parte que eu escrevi aí, que diz respeito justamente a isso. É impossível definir a priori o que se vai fazer, desenvolver no país ou para lá fora na parte dessas tecnologias sensíveis. Primeira vez que eu falo, pressionado pelo tempo. Peço imensas desculpas, Alberto, ao senhor por ter que por ter que pressionar, mas infelizmente a gente está com pouco tempo, preciso dar a todos a oportunidade de comunicar suas mensagens. O lado bom desta mesa é que os senhores já perceberam a profunda discussões que houve na parte da manhã, com igual competência. Tanto é que mesmo depois do almoço estava todo mundo aqui muito acordado, aceso, prestando atenção ao que o senhor nos dizia. Como eu tinha dito, teremos uma pequena mudança na ordem, mas ela virá mais adiante. Agora passo a palavra ao Dr. Bartels, que falará seguido do Dr. Anastácio e, por fim, a doutora Luciana trará a sua apresentação. Dr. Bartels, o senhor tem a palavra. Boa tarde, é um prazer participar aqui desse trabalho tão importante para o Brasil. Então, em nome da Fiesp e da Associação das Indústrias Aeroespaciais, que faz parte do Departamento de Defesa, nós agradecemos a possibilidade de estar aqui. Bom,
Bom, eu sempre faço uma questão de tentar dizer qual a razão de nós estarmos tratando esse assunto. Então, eu sempre começo pela Constituição. Ela fala em soberania, garantir o desenvolvimento nacional e a independência nacional. Isso da nossa Carta Magna. Segundo, ela fala também em 2 artigos, que até desse ponto de vista, ela parece a Constituição americana, tem 2 assuntos extensíssimos colocados aqui. Fala que o Estado vai fazer o desenvolvimento científico e a capacitação tecnológica do Brasil, a pesquisa deverá voltada para solucionar os problemas brasileiros e para desenvolvimento do sistema produtivo nacional. Por exemplo, estou falando aqui em nome da Fiesp. Ou seja, quem é que gera riqueza no país? É o sistema produtivo para sustentar o país, seja na área de agricultura, serviços, indústria. E o outro artigo, o mercado interno integra o patrimônio nacional, ou seja, que nós temos aqui no Brasil faz parte do nosso patrimônio. E o objetivo lá assinalado final, a autonomia tecnológica do país. Então, vamos colocar que a Estratégia Nacional de Defesa, que estamos falando, está na Constituição, e essa minha catequese eu coloco porque ela tem sido muito esquecida dessas diretrizes colocadas na nossa Carta Magna. A lei complementar também ligada ao Ministério da Defesa, autonomia nacional, está colocado lá. A Estratégia Nacional de Defesa, logicamente, tem todo um alinhamento com a Constituição. Fala lá que estratégia de defesa inseparável da estratégia de desenvolvimento, fala em independência nacional, capacitação tecnológica autônoma, né? Fala de setores espacial, cibernético e nuclear, né? E não é independente quem não tem o domínio das tecnologias sensíveis. Isso está escrito na estratégia. E o segundo eixo da questão da Estratégia Nacional de Defesa é que organizar a indústria nacional para que ela venda equipamentos para as Forças Armadas em tecnologia sob domínio nacional. Então, nós estamos aqui falando sobre o que já está definido na Constituição. Bom, eu vou dizer que o resultado da Estratégia Nacional tem 35 itens que nós devemos considerar. O primeiro são recursos financeiros, orçamentos adequados. Os outros 34 não interessam. Se não houver recursos, nós não vamos ter a nossa estratégia andando para frente. A gente fala muito, bom, eu até vou passar um pouco aqui rapidamente sobre transferência de tecnologia. Eu concordo que hoje não se transfere tecnologia sensível, né? Ou tecnologias novas, né? Então, as intangíveis, então, estão na cabeça das pessoas. É o know-how, né? O know-how porque você foi desenvolver alguma coisa, deu um problema, você viu que aquele caminho estava errado, né? E até, do ponto de vista até da Inglaterra, o presidente, de uns anos atrás, da British Aerospace System, falou que aquele programa do JSF, a Inglaterra estava discutindo com os Estados Unidos, porque apesar de eles serem sócios do programa, algumas tecnologias os Estados Unidos não queriam transferir para o 50º estado americano, que é a Inglaterra, né? Bom, então, como é que você faz a tecnologia? O princípio incorpora a tecnologia como a Marinha está fazendo o programa nuclear, tá? Então é isso, o processo de incorporação é fazer o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento do produto. Eu dou exemplo aí do que aconteceu com o MX. Então, transferência também, você precisa saber se você quer aquela tecnologia, não é qualquer tecnologia que você recebe. Tem que estar preparado para atendê-las. Bom, então, qual é a grande questão aqui? Nós temos que ter, de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa e a Constituição, nós temos que ter domínio tecnológico dos nossos produtos de defesa e fazer uso prioritário das tecnologias nacionais.
Se tiver que fazer um desenvolvimento tecnológico, aqui da artigo 20 da Lei de Inovação e da medida provisória 544. Então, nós temos que ter orçamentos adequados e contínuos. Isso, aliás, é o item 7 do capítulo 7 do decreto 548, Política de Defesa Nacional. Garantir recursos suficientes e contínuos que proporcionem condições efetivas de preparo e emprego das Forças Armadas e demais órgãos envolvidos na defesa nacional em consonância com a estatura política estratégica do país. Essa política ainda é válida e, aliás, no governo do Lula, ela foi colocada como decreto, enquanto que no governo do presidente Fernando Henrique era quase um low paper, como diz o jargão da diplomacia. Bom, eu queria dizer o seguinte: eu proporia não chamar índice de nacionalização de produto de defesa, mas chamar de índice de autonomia tecnológica de produtos de defesa. Vou dar até um exemplo aí. Uma associada da IAB, ela tentou procurar o BNDES para desenvolver o controle eletrônico dos trens, os trens de metrô. Agora, eles falaram o seguinte: mas olha, isso dentro do preço do trem, né, é uma coisa assim de 5%, então isso não é importante nacionalizar. Mas esse sistema de controle, né, eletrônico, que é a coisa principal em tecnologia. Então nós temos que eliminar a questão da, digamos, nacionalização em termos de preço, né? E agora é o seguinte: como a gente pode fazer isso? Nós estamos, a proposta é fazer uma construção de árvore de tecnologias de cada produto de defesa, né? E fazer o levantamento do como é que a gente está naquela tecnologia, né? Chama-se verificar o Technical Readiness Level, como é que está a prontidão tecnológica que nós estamos considerando a tecnologia. E eu quero citar que existem 2 documentos preparados entre o Ministério de Defesa e a indústria brasileira, em 2003 foram emitidos, que estão citados aí. Muitas vezes eu vejo que a memória nossa esquece de trabalhos que já foram realizados e existem no Ministério da Defesa. Bom, acordos de cooperação internacional. Isso aí, os resultados disso, para mim, são muito críticos. Porque o que acontece? Nós temos que um acordo de cooperação é vendido um produto para atender uma janela de mercado brasileiro. Quando essa janela de mercado é atingida pelo estrangeiro, mesmo que haja transferência de tecnologia, a tecnologia vai ser velha. Então, essa janela fica ocupada. Quando for a nova oportunidade, aquela tecnologia não serve mais e você vai entrar num ciclo vicioso. Então, você desenvolve tecnologia paga pelo contribuinte brasileiro, não tem a capacidade tecnológica e você perde, inclusive, a possibilidade de exportação. Existe um estudo de uma consultoria internacional que vão existir 2 tipos de país no futuro. Os que, para vender, vão precisar oferecer offset e os países que vão receber offset. O Brasil precisa estar na situação de oferecer offset. Bom, eu vou dar um exemplo do MX. O MX foi colocado, uma cooperação Brasil-Itália, atender a necessidade do avião de ataque do lado do Brasil, domínio tecnológico do produto completo, domínio do sensor principal, que é o radar, domínio do software operacional do avião e domínio também do armamento, no caso, o Piranha. E o resultado disso é que houve uma incorporação enorme na indústria brasileira e dando um spillover para o mercado de aviões civis, mais ou menos hoje da altura de 60 bilhões de dólares de exportação. Agora, já por outro lado, um exemplo desvirtuado foi o míssil Al-Dater, onde o Brasil enviou recursos do Fundo Setorial Aeronáutico para a África do Sul, uma empresa estrangeira, e depois, só mais tarde, que a indústria brasileira foi participar de entrar no programa. Esse eu acho que nós geramos emprego e tecnologia num país estrangeiro com dinheiro brasileiro. Bom, o Brasil, nós temos que ser autônomos. Então, o Brasil precisa colocar recursos contínuos para produtos, especialmente onde haja desenvolvimento. Então,
termos de falar só de uma árvore de tecnologia, isso aí não foi uma discussão da IAB com a FINEP, você, por exemplo, pega o Liceu Fênix, aí você tem várias listas, radar e antena, espoleta, né? Aí você faz um nível de domínio, se você domina só o conceito, se você já fez um demonstrador de tecnologia, um protótipo funcional, um protótipo qualificado e produção seriada. Então, você analisa isso e vê o que é que você tem que ter. Porque o tal do cerceamento tecnológico que existe hoje, esse cerceamento tecnológico, muitas vezes é comercial, é mais comercial do que do ponto de vista de interesse de segurança para outro país, porque vai aparecer um concorrente dentro do mercado. Bom, muito obrigado, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Dr. Bartels, inclusive pelo rigor no cumprimento do tempo. Ao senhor também peço desculpas pela pressão do papelzinho, né, o botão amarelo, mas faz parte da nossa função. Doutor Anastácio, por favor, o senhor com a palavra. Antes, contudo, só um parênteses. Os senhores sabem que os currículos dos palestrantes estão disponíveis, então por isso eu não estou apresentando cada um deles para poupar o tempo dos senhores. Por favor, com a palavra. Boa tarde. É uma honra estar aqui representando com defesa da Fiesp. Originalmente a apresentação ia ser feita pelo Dr. Jairo Cândido, mas ele deve estar presente hoje na Fiesp, num evento que vai tratar justamente da medida provisória 544. Então ele me pediu para fazer essa palestra nesse momento. Originalmente a nossa palestra ia ser conjunta, a do Bartels e a minha. Então os primeiros slides, eles se referem aos slides do Bartels, eu vou saltar aqui e chegar diretamente ao ponto que eu gostaria de tratar. Esse painel, ele apresenta algumas questões muito importantes que dificilmente podem ser tratadas em apenas 10 minutos. E eu vou tentar abordar da melhor maneira possível alguns critérios para a seleção de tecnologias críticas, como nós vemos as responsabilidades para lidar com esse assunto e, eventualmente, alguns mecanismos de proteção das tecnologias e das empresas consideradas críticas. Uma questão que se levanta é como nós somos percebidos no mundo e qual o verdadeiro nível tecnológico do país, sem olhar isoladamente para setores específicos como a indústria aeronáutica ou como a capacidade nuclear da Marinha. É interessante que diversas literaturas do mundo nos colocam sempre no nível intermediário. Claro que os Estados Unidos, eles sempre vão estar posicionados fora de qualquer análise, considerados por eles mesmos como a maior nação do mundo. A primeira categoria que se nota compreende a Europa, a Rússia e, às vezes, o Japão. Esses países, eles possuem ampla capacidade tecnológica, ampla capacidade produtiva, capacidade local de desenvolvimento de aviões de combate, mísseis e sistemas extremamente complexos. Essa categoria é seguida por países como Canadá, Índia, China e Austrália, que também dominam muitas dessas capacidades. Essa fonte que eu estou citando nesse exemplo, ela é de 2005. Se essa análise fosse feita hoje, muito provavelmente a China já ocuparia, já seria colorida totalmente vermelho, se situando numa capacidade tecnológica próxima à Rússia e à Europa. Mas quase todas as fontes são coincidentes em identificar o Brasil como tendo uma capacidade intermediária de tecnologia. Alguns setores de nicho dominam altas tecnologias, enquanto grande parte das aquisições de defesa são feitas a partir de sistemas ou importados, ou coproduzidos, ou desenvolvidos com engenharia reversa. É assim que nós somos vistos, e eu sou forçado a concordar com boa parte dessa análise. A pergunta que se coloca é: nós queremos continuar nesse patamar, ou nós queremos ter um patamar superior, compatível com a posição geopolítica e econômica que o país deve assumir nos próximos anos? A Estratégia Nacional de Defesa claramente identifica setores estratégicos, reconhecendo a importância do domínio de tecnologias sensíveis. Como o engenheiro Bartels já mencionou,
alguns estudos já tinham sido feitos e divulgados antes da divulgação da Estratégia Nacional de Defesa, no âmbito do Ministério da Defesa, da Indústria e do Ministério de Ciência e Tecnologia, já tratando do assunto de tecnologias sensíveis. Se nós analisarmos os grandes programas que hoje estão em andamento, a primeira coisa que se nota em termos de tecnologias sensíveis é que cada um teve um tratamento diferente com relação a esse tema. Em alguns dos programas, a tecnologia sensível foi assim declarada depois que o contrato estava assinado, quando ainda se discutiam assuntos e aspectos de offset. Em outros programas, as tecnologias críticas e sensíveis foram identificadas antes da assinatura do contrato e muitas vezes antes da definição dos requisitos preliminares do programa. Quer dizer, os programas do PROSUB, Helicóptero EC-725, Guarani e KC-390, só para exemplificar, eles são exemplos de que não há um procedimento uniforme, um processo uniforme de análise e definição de tecnologias críticas e do tratamento das mesmas em termos de envolvimento nacional, da indústria, do meio acadêmico e dos institutos de pesquisa das Forças Armadas. Os novos programas de defesa, que estão em vias de serem decididos, ou lançados, ou contratados, são excelentes oportunidades para a aplicação de uma sistemática mais ampla de políticas que definam meios para o crescimento e a capacitação tecnológica nacional. No entanto, esse processo tem que ser urgentemente definido. Alguns desses programas mencionados, como FX2, CISFRON, CISGAS, ProSuper e Defesa Antiaérea, podem ter sua definição e contratação nos próximos 1 a 2 anos. No mundo, como o engenheiro Bato já mencionou, existem algumas metodologias para análise do nível tecnológico de um sistema, de um equipamento ou de um programa. Só que esses critérios de avaliação foram evoluindo ao longo do tempo. Na década de 60, a NASA lançou o chamado procedimento de medição do nível de prontidão tecnológica, o Technological Readiness Level. Esse procedimento foi adotado inicialmente pelo DoD americano, que fez algumas modificações, diversas outras instituições adotaram procedimentos semelhantes, e a indústria passou também a usar esses procedimentos de uma forma adaptada à sua própria realidade. Acontece que, depois de algum tempo, ficou evidente que o nível de prontidão tecnológica talvez não fosse suficiente para uma análise completa. Então, criou-se um outro critério, em adição a esse primeiro, que, por falta de um português um pouco mais rico, é chamado de nível de dificuldade de avanço ou de progresso de uma determinada tecnologia, em inglês Advancement Degree of Difficulty, que ele é uma maneira de sistematicamente se avaliar aspectos complementares aos cobertos pelas análises